Olá, alunos do nono ano. A prof. Fez uma aula explicando a vocês sobre a regência verbal, a concordância entre o meu sujeito e o meu predicado, e pediu para vocês fazerem, então, a página 18 e a página 19, lá no material de apoio, e segue, então, aqui a correção, tá? O meu verbo, quando ele precisa de um complemento, ele é chamado de verbo transitiva. A prof explicou isso para vocês. Esse complemento ele pode ser chamado de objeto direto e indireto no meu verbo transitivo, certo? Muito bem. O verbo transitivo direto é sem preposição. E o indireto, transitivo indireto, é aquele que precisa de uma preposição. E é mais especificamente isso que nós vamos estudar agora e que vocês precisam saber bem para a prova. Então, passem o marca-texto na apostila de vocês e marquem asterisco aí nesse ponto. O estudo da regência verbal envolve a relação entre o verbo e o seu complemento. O verbo que tem complemento é o verbo transitivo. Então, é isso que nós vamos estudar agora, tá? Esse quadro todo do Saiba Mais, aqui ao lado, é super importante para a prova, para vocês estudarem. Então, passem marca-texto, marquem asterisco, escrevam prova, que são em cima desses verbos do próximo exercício e que a prof vai trabalhar bastante, tá? Então, vejam bem, por exemplo, aqui rapidinho, né? O verbo agradar. O verbo agradar é fazer um agrado. Agradar o cachorro, né? Ele é um verbo transitivo direto. Agora, ser agradável, agradar a alguém. Aí ele já é um verbo que tem um complemento, que tem uma preposição, melhor dizendo. Então, ele é transitivo indireto. Agradecer agradecer um favor. Quem agradece, agradece a alguém. Então, aqui, ó, agradecer ao chefe, a pessoa. Então, ao, preposição, tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Então, vejam bem aqui o exercício. Leia as frases a seguir, extraídas da primeira reportagem lida, e enumere as orações conforme as seguintes indicações. Vamos lá, então. 1. O verbo não necessita de complemento, necessita de complemento sem preposição e necessita de complemento com preposição. Então, vamos aos fatos. Eu tenho, no passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Muito bem. Vejam bem, ó, no passado o YouTube também teve o quê? Dificuldades para lidar, né? Teve dificuldades para lidar. Aqui está o meu verbo, certo? O verbo já está destacado. Então, vejam bem, para lidar com o quê? Observem, meus amores, aqui eu já tenho a preposição com, tá? Então, ela é a número 3. É aqui, ó. O verbo necessita de um complemento, porque dificuldades para lidar. Quem lida, lida com alguma coisa. Se eu terminasse a frase em lidar, não faria sentido. Então, lidar com plágio. 3 é um verbo que necessita de complemento com preposição. Diferentemente esse tipo de pirataria incomoda. Olhem só, inclusive terminou. Não preciso de mais nada, eu já entendi que está incomodando. Então, é a número 1. O verbo não necessita de complemento. Deu? Se ele não necessita de complemento, ele é um verbo intransitivo. Agora, o YouTube remunera. O YouTube remunera. Remunera o quê? Porque se eu terminasse a frase aqui também não faria sentido. Então, remunera o criador. O verbo necessita de complemento, sem preposição, porque o não é preposição, né? E é um objeto direto, né? Remunera o quê? O criador. O site ganhou apreço entre os youtubers.
Muito bem, o site ganhou apreço entre os YouTubers. Também é a número 2, ganhou, o site ganhou aqui, esqueceram de sublinhar, né? Ganhou o quê? Ganhou apreço, ó, apreço. Pronto. Precisa de complemento? Ganhou alguma coisa, sim, mas ele não precisa de preposição. Aqui, ó, ele não tem preposição. Então, é o número 2. O verbo necessita de complemento sem preposição, certo? Muito bem. Como você observou, a relação entre o verbo e o seu complemento pode acontecer de maneiras diferentes, né? A fórmula mágica naturalmente não funcionou. Eu já entendi. Esse não funcionou é um verbo sem complemento. Quando eu não tenho complemento, ele é intransitivo. Agora, quando eu digo em 2017, o time identificou. Quem identifica alguma coisa. O verbo exige complemento. Sem preposição. Identificou o quê? 2.200 invenções. Deu. Então, eu tenho um complemento aqui sem preposição. Então, eu posso ter um verbo que não precisa de complemento, é intransitivo. Um verbo que precisa de complemento, ele é transitivo. Se eu pergunto o que, né, ele é objeto direto. Sem preposição, o objeto é direto. Com preposição, indireto. Agora, olhem só essas frases da página 19. Todas elas, os textos a seguir, estão em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Tem um errinho aí na concordância. Consultando o quadrinho da página ao lado, dos verbos que estão lá no quadrinho do Saiba Mais, vamos verificar o que falta, o que está de errado nesses verbos, então. Olhem só que fácil. Quando eu digo fábricas e panetones investem em novos sabores para agradar consumidores. Quem agrada, meus amores? Agrada a alguém. Está aqui, ó, agradar a alguém. Então, o correto aqui seria fábricas e panetones investem em novos sabores para agradar aos consumidores. Esta seria a escrita correta desta oração. Agradar a quem? Aos consumidores. É muito fácil. Jogadores e treinador fazem ato para agradecer a torcida. Então, jogadores e treinador fazem ato para agradar a alguém. Agradar a alguém. Eu tenho uma preposição. A quem que eu vou agradar? A torcida. Quando eu tenho dois as, a união desses dois as forma esse a que está aqui craseado. Então, por isso que esse a deveria ser craseado. Quando é um verbo que exige a preposição a, e na frente dessa palavra, desse substantivo, já existe um artigo a união dos dois as forma o a craseado. Isso será o conteúdo próximo de vocês, tá? Nesta temporada, podemos aspirar muitas coisas, diz Griezmann. Muito bem. Olhem um erro aqui também. Por quê? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, o correto seria nessa temporada, podemos aspirar a muitas coisas, porque o verbo aspirar exige a preposição a. A atividade física no trabalho deve visar promoção da saúde. Olhem só, verbo visar aqui, visar. A atividade física no trabalho deve visar a promoção da saúde, porque quem visa a alguma coisa. E quando eu digo promoção da saúde é feminino, é a promoção da saúde. Então, a preposição a artigo vai unir e formar o meu a craseado, tá? Não se descabelem aí com a crase, que será o nosso próximo conteúdo, certo, meus amores? Muito bem, obrigada pela aula. Aí vocês a prof vai passar um outro para exercício. Amanhã
Na aula online, a gente vai continuar lá no caderno de atividades sobre esse conteúdo aqui, tá? Então, amanhã, na aula online, será o caderno de atividades sobre regência verbal. Valeu, um beijo e um queijo e até a próxima!